Olá, caros estudantes. Eu sou a professora Carla Simonetti, do curso técnico de Design de Interiores. E hoje vamos iniciar a disciplina de Projeto de Mobiliário, cuja unidade 1 tem o tema O Mobiliário em seu tempo. E nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a influência do mobiliário no estilo Luís XV. Mas o que é o estilo Luís XV? Vamos entendê-lo agora. Esse estilo, ele designa um estilo de decoração de interiores, de mobiliário, que se desenvolve na França durante o reinado do rei Luís XV, que foi aproximadamente entre 1730 e 1760. Nesse período, o estilo ele tinha uma estética que estava a serviço da mentalidade da época. O universo feminino e a busca por prazeres eram as inspirações da decoração da corte. Então, esse universo feminino, né, as cores pastéis, esses tons suaves, esses mobiliários mais requintados, que se atendia aos salões, às festas, né, no palácio, era o que se destacava na época. As principais características desse estilo são o uso de tons pastéis, como o creme, o rosa e o azul, inspiração em temas da natureza, uso de conchas, folhas e flores. As pernas eram características do período, que eram chamadas de cabriolé, que eram pés de cabra. Então, todas as cadeiras, os sofás, camas, tinham esse tipo de pé, né, que é referência à natureza, aos animais. As cadeiras eram feitas para se adequar mais ao corpo humano. Então, diferente do período anterior, né, um período histórico mais medieval, essas características dos móveis foram para gerar conforto, né, para a corte. Além dessas características que a gente já falou, a ausência de linhas retas, o uso constante de curvas livres e sinuosas, essa referência à estética feminina, né? Esse estilo é influenciado por linhas mais fluidas, graciosas, do estilo que na época era conhecido como rococó, e pelo seu repertório de motivos ornamentais. Uso de madeiras nobres, como nogueira e carvalho. Então, todo o mobiliário era feito com madeira natural, né? E tinha todo esse glamour, né? Todo esse requinte com tons dourados, que fazia esse contraponto com os tons pastéis. O mobiliário, em geral, né, os tampos dos móveis nesse estilo Luís XV são sempre de porcelana ou mármore. Então, os tampos do móvel tinham essas características dessas pedras naturais. Além de detalhes em bronze, que também eram comuns na sua composição, né? Então, na decoração do mobiliário, além da madeira, tinha elementos também em bronze. A cômoda da época era chamada de bombê, com superfícies curvas, né? E é um móvel tradicional dessa época. A aversão a linhas retas parecia ser total nesse período. A cômoda recebe até apliques em bronze. Então, essa cômoda, como vocês podem ver na imagem, ela ainda é utilizada no mobiliário contemporâneo. Muitas decorações utilizam só esse tipo de cômoda, não mais em quarto, mas em outros ambientes, como salas, corredores, porque esse estilo ele remete muito a esse requinte. Os tecidos usados no estofamento eram de texturas delicadas, como seda, pintados com cenas do cotidiano e estampas florais. Então, eles gostavam muito de trazer essa referência do dia a dia da corte. Então, os tecidos eles traziam essas imagens, né, do campo, a ideia da natureza, o floral. Então, eles reproduziam bastante essa vida cotidiana nos tecidos e nos revestimentos de paredes, né, nos tecidos que eram colocados nos salões também. Os ambientes, né? O ambiente na época da corte, o mobiliário torna-se cada vez mais confortável pela redução de uma escala mais humana, né, trazendo uma ergonomia mais próxima, né, da escala humana. As diferentes peças espalham-se em todo o espaço, convidando ao relaxamento e à intimidade. Então, a intenção era sempre deixar os salões mais livres e o mobiliário ficava, né, mais próximo das paredes, mas tinha uma escala proporcional diferente a outros estilos em períodos anteriores. O
mobiliário ele torna-se mais confortável pela redução de uma escala mais humana, né, e espalha-se em todo o ambiente e convidava, né, para o relaxamento e intimidade, como a gente pode ver nessa imagem de um quarto. E falando até essa questão de quarto, né, essa decoração que a gente tem hoje do quarto de casal, né, surge exatamente nesse período, no período de Luís XV, né, nessa decoração desse quarto mais trabalhado, né, mais rebuscado. Nos interiores, os salões eram espaços, né, para receber a sociedade. O teto era um pouco mais baixo nesse período, né, e as cores são suaves e tons pastéis. Então, era sempre remeter esse ar mais bucólico, mais romântico, né? Então, tinha todo um requinte da época, mas, ao mesmo tempo, tinha esse contraste com esses elementos mais suaves. Ainda no dormitório, nesse estilo Luís XV, havia linhas sinuosas, né? Bozeris, que são painéis com moldura em madeira, tons suaves, detalhes de ornamento como rocale, né? Como conchas, detalhes rebuscados, todos esses elementos iam compor a ordenação do quarto. Havia um movimento e elegância, né? Alta qualidade na execução das peças e o cuidado nos detalhes da decoração. Então, esse período Luís XV, ele se torna uma referência na decoração até os dias atuais, por esse incremento, né, nessa preocupação dos materiais, na confecção dos móveis, nos detalhes da decoração. Então, cada elemento agora, né, ele tinha uma importância dentro dos ambientes. Então, nesse período, uma pessoa que era super influente era a Madame Pompadour, provavelmente a figura de maior destaque no impulso das artes decorativas, né? A Madame Pompadour incentivava a produção artística, com o caso de oficinas de porcelana de Vincennes, e onde originam, né, muitas peças usadas nesse estilo. Então, ela tinha essa preocupação, né, com peças decorativas, ela incentiva as artes, e ela foi uma das pioneiras a criar essa decoração dos quartos, como a gente tem essa configuração hoje, né, da cama, do cômodo, das mesas laterais, de cortinas, de tecidos na parede, de tapete. Então, todos esses elementos da decoração, muitos foram feitos composições na época, né, graças ao seu conhecimento e seu desenvolvimento técnico nessa arte de produção artística, né, decorativa. E ela decorava exatamente os grandes salões, né, e os palácios na época de Luís XV. Uma das características dos móveis, né, a poltrona, que era uma poltrona de referência, né, com esse estilo de pés cabriolé, com o assento, né, com capitonê, que são esses botões que até a gente usa na decoração. As penteadeiras, né, surgem bastante nesse período. A cadeira medalhão, que é uma referência do estilo Luís XV, que também atualmente é utilizada bastante nas decorações. Além da cômoda, a cômoda que é chamada de bombê, né, essa cômoda que é bem sinuosa, né, bem robusta, ela ainda é utilizada na decoração atual, com outras cores, com pátina, mas na época ela era feita, né, com madeiras nobres, com tampos de mármore. As camas, né, nesse estilo com esse painel em capitonê, e a poltrona, como a gente está vendo na imagem, né, poltronas com tecidos de seda, né, esses tons pastéis, também eram bastante utilizadas nesse período da decoração. Então, dessa época, eu trago aqui para vocês elementos que foram utilizados antes, criados nesse período de Luís XV, como o bozerie, que são essas molduras que hoje são feitas em gesso, mas na época eram feitas em madeira, que dão detalhes na parede, né? O tapete, que é o albuson, utilizado na França, né, do século XVIII. Esse tapete é uma influência, né, que no caso Luís XV queria um tapete referência na corte, porque antigamente só existiam as peças mais vermelhos, mais escuros, e ele queria esses tons mais pastéis para combinar. Então, cria-se esse tapete específico, né, que é semelhante aos tapetes persas, né, mas é característico realmente do período da corte francesa.
E o capitonê, que são esses furos, né, no estofado, né, que são referência a botões, né, a pregas, que até hoje a gente utiliza. Então, tanto o bozerie como o tapete, né, como o capitonê, a gente usa na decoração atual. Atualmente é possível montar uma decoração que mescle tanto o estilo Luís XV com elementos modernos, fazendo essa composição elegante, né? Então, a gente hoje tem uma decoração com elementos mais contemporâneos, mesas com tampas de vidro, e uma composição, como a gente está vendo, né, uma sala de jantar, em que tem luminárias mais modernas, tapetes, quadros, né, mais contemporâneos, mas as cadeiras no estilo medalhão, que são referência do estilo Luís XV. Ele ainda não fica no passado, né? Esse estilo, ele é possível você misturar toques mais modernos, fazer uma composição sofisticada e atualizada. Uma boa ideia é mesclar os móveis com cores mais neutras, né, que são referências desse estilo, com características mais clássicas, então com outros móveis modernos, com cores mais chamativas. Então, na imagem a gente consegue ver esse contraponto, né? Um amarelo mais suave, uma parede com tons, um cinza, né, mais para um chumbo. Então, você faz um contraste com o móvel, né, nesse estilo Luís XV, mas trazendo essa referência mais contemporânea. Aqui mais um exemplo, né, de uma sala contemporânea, com a mesa mais circular, mas utilizando ainda a cadeira medalhão. Então, toda essa característica ela é muito ainda utilizada, né, na decoração hoje. Imaginar que é uma cadeira do século, né, de 1700, e que a gente ainda utiliza hoje, né, na decoração, como se fosse um elemento que compõe uma decoração contemporânea, sem perder, né, toda a graça da decoração. E aqui a gente tem mais um exemplo, né, de uma mesa de jantar, também com mesas de vidro ou laca, né, que pode ser utilizado compondo com as cadeiras medalhões. E nesse caso aqui, a gente teve uma influência, né, do nosso barroco, e os tecidos foram substituídos por palhinhas. Então, os encostos hoje da cadeira medalhão, muito utilizado aqui no estado, ela tem essa palha trançada, né, em vez de ser só o tecido. E com isso, com essa última imagem, a gente finaliza, né, a nossa primeira unidade da disciplina de projeto de mobiliário. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse estilo Luís XV, que tanto influencia hoje a decoração contemporânea, e é tão importante poder entender como se inicia, né, todo esse processo de decoração de interiores nos ambientes, através desse requinte, né, dessas peças tão valiosas que também a gente utiliza hoje na decoração contemporânea. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.